Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula sobre dicas de língua portuguesa. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre verbos intransitivos. E aí, você já sabe o que é verbo intransitivo? Não? Então se liga nesta aula que você vai compreender de uma vez por todas o significado de verbo intransitivo. E isso de maneira bem objetiva. Mas antes, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para acompanhar todos os novos vídeos sobre dicas de língua portuguesa. Então, vamos clareando a ideia. O que é verbo intransitivo? E verbos intransitivos são verbos que têm significação completa. Ou seja, em outras palavras, são aqueles verbos que não necessitam de nenhum tipo de complemento, seja um objeto direto ou mesmo um objeto indireto, uma vez que esse verbo já tem seu sentido completo. E como primeiro exemplo, nós podemos ver o verbo chegar, pois esse verbo chegar, ele não necessita complemento, como nós podemos ver na frase, já cheguei. Observe que aí, o verbo chegar não exigiu nenhum tipo de complemento, ele já tem seu sentido totalmente completo. E no segundo exemplo, cheguei cedo hoje. Observe que o verbo chegar, mais uma vez, não admitiu nenhum tipo de complemento. As palavras cedo e hoje não são complementos. Ou seja, são elementos acessórios que são acrescentados para atribuir uma circunstância, nesse caso, a circunstância de tempo. No entanto, é um elemento totalmente desnecessário, não é essencial para a compreensão da oração, tá bom? Isso porque o verbo chegar é o que nós chamamos de intransitivo, não necessita de complemento. Então, definitivamente, o verbo chegar, ele não transita dentro da oração, ok? Ele não necessita de uma continuidade, de um elemento a mais para que haja sentido. E então, essa é a noção de verbo intransitivo, aquele verbo que não vai transitar dentro da oração, ok? Um outro exemplo de verbo intransitivo é o verbo chorar, uma vez que o verbo chorar também não transita, ele não necessita de complemento. No máximo, nós acrescentamos adjuntos adverbiais ao verbo, como no exemplo, eu chorei bastante. Observe que bastante é um adjunto adverbial, é um elemento acessório, um elemento que não é essencial para a compreensão da oração. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição um link do vídeo sobre adjuntos adverbiais, para que você possa acompanhar e entender melhor a funcionalidade de um adjunto adverbial, ok? Um outro exemplo com o verbo chorar é a frase, dificilmente eu choro. Aí fica ainda mais fácil compreender que o verbo chorar ele é intransitivo, ele não necessita transitar aí dentro da oração. Observe como aí ele está no final da oração e ficou claro que ele não necessitou de nenhum complemento. Isso porque ele é intransitivo, ok? Outro exemplo de verbo intransitivo é o verbo nascer, como no caso, meu filho nasceu. Observe que nasceu aí não necessitou de acréscimo de informação. Nós poderíamos até acrescentar o local de nascimento, por exemplo, meu filho nasceu no Brasil. No entanto, no Brasil é apenas um adjunto adverbial que indica o lugar, mas não é essencial para a compreensão da oração, ok? Portanto, nascer também é verbo intransitivo, verbo que não transita dentro da oração. Mas atenção! É necessário que nós analisemos o contexto sempre. Ou seja, o mesmo verbo ele pode variar sua transitividade. E o que é transitividade? Transitividade, para quem não sabe, é essa necessidade ou não de um verbo ter seu sentido completado. E esse verbo pode ser transitivo, pode ser intransitivo, ele pode ser um verbo de ligação, ok? Então, definitivamente, quando eu vou falar em transitividade, lembre-se de que você está diante de verbos transitivos ou verbos intransitivos. No caso dos verbos transitivos, podem ser transitivos diretos ou indiretos. Mas aqui a gente então deve perceber se o verbo dentro de determinado contexto ele vai ser transitivo ou intransitivo, como é o caso do verbo namorar, por exemplo. Na frase, Marília namora bastante, observe que namora aí é um verbo intransitivo, ele não necessita de complemento. Nós temos aí um intensificador, que é a palavra bastante, mas é algo descartável, não é necessário para a compreensão aí do verbo, ok? Por isso, o verbo namorar, nesse contexto, é um verbo intransitivo, ele não transita dentro da oração. Já no segundo exemplo, faz tempo que namora aquela casa do centro. Observe que nesse contexto o verbo namorar ele exigia um complemento. Namora o quê? Aquela casa do centro. Aí nós temos um verbo chamado intransitivo, e nesse caso é transitivo direto porque ele não exige preposição, não é mesmo? Portanto, nesse contexto, o verbo namorar transita dentro da oração. Ou seja, ele exige um complemento, tá bom? Então é isso, você vai sempre analisar o contexto em que o verbo se encontra para perceber se ele é transitivo ou mesmo intransitivo dentro de determinada oração. E agora que a gente já entendeu os conceitos, vamos praticar. Então vejamos, assinale a opção que contém um verbo intransitivo sublinhado.
Agora você vai pausar o vídeo, tentar responder e daqui a pouco você volta para ver a resposta. E aí, respondeu? E a resposta é letra E. Isso mesmo, o verbo gritavam, ele é intransitivo, ele não transita dentro da oração. Por isso, é a nossa resposta. Já na letra A, nós temos o verbo dar. Daremos à moça o auxílio necessário. Observe que aí o verbo dar, ele exigiu inclusive 2 complementos. Ele é um verbo bitransitivo. Quem dá algo para alguém. No caso, deu-se aí o auxílio necessário à moça. Ok? Não poderia ser nossa resposta. Na letra B, nós temos o verbo conquistar. E quem conquista, conquista algo. Portanto, trata-se de um verbo transitivo também. Na letra C, nós temos o trabalho produz a riqueza. E o verbo produzir também é verbo transitivo. Quem produz, produz algo. E na letra D, o cão obedece a seus instintos. Quem obedece, obedece a algo ou a alguém. Portanto, o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. Não poderia ser nossa resposta também. Então, justamente a letra E é a nossa resposta. Vamos a mais uma questão. E nesse caso, nós vamos observar as frases e perceber os verbos que estão sublinhados. A partir disso, nós iremos indicar a alternativa que apresenta verbos intransitivos. Então já sabe, pausa o vídeo, responde, daqui a pouco você volta para ver a resposta. E aí, respondeu? E a resposta é letra C. Porque na letra C apresenta que as frases 2 e 4 têm verbos intransitivos. E é isso mesmo, o verbo derrapar na frase 2 é um verbo intransitivo, ele não exige complemento. E você pode se perguntar, a expressão nos paralelepípedos não é um complemento do verbo? Não, é apenas um adjunto adverbial, ok? E na frase 4, o verbo garoava também é verbo intransitivo, porque ele não transita dentro da oração. Portanto, realmente a resposta é letra C. As frases 2 e 4 contêm verbos intransitivos. Então, gente, essa foi nossa aula sobre verbo intransitivo. Mas não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todos os novos vídeos. No mais, muito obrigado e até lá.